Agora, eu ia perguntar a esta hora, que são 11h26, quem é que tem fome? Há aqui pessoas com fome. Quem é que está com sede? Hoje está um dia quente. O dia promete. Ok, poucos. Mas quem é que está com fome da palavra? Ok, fico contente. Há mais gente com fome da palavra do que com fome física. E nós hoje vamos ter um tempo em que há bocadinho começamos a cantar e notamos claramente a presença do Espírito Santo. E nós vamos agora orar para que a palavra que é viva e que é eficaz e a palavra que restaura a alma seja a mesma palavra que nos repreende. Nós gostamos normalmente daquela parte boa, a palavra que restaura, a palavra que ilumina o nosso caminho, mas esquecemos quando em Timóteo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, tudo bem, para educar, tudo bem, mas para repreender e para corrigir, para que nós sejamos parecidos com Jesus. E é isso que é o propósito que Deus me colocou aqui e que nós vamos ter agora nos próximos minutos. Eu gostava de começar este tempo de reflexão perguntando-vos qual é que acham que são os motivos, e há bocadinho falávamos de algo na música, e vocês certamente vão responder isso, que levam alguém a um psicólogo. Há bocadinho cantámos depressão, ansiedade, mais tristeza, depressão, medo, angústia, sentimento de vazio, falta de amor. Não há aqui nenhum psicólogo? Precisamos. Conflitos no casamento, dificuldades na relação com os filhos, ira e muitas outras coisas. E essa foi uma pergunta que fizeram a um psicólogo num artigo que eu li há algum tempo que referia exatamente isso. Quais são os motivos que levam pessoas frequentemente à sua consulta? E a resposta dele foi algo disruptiva, ou seja, fugiu daquilo que nós estaríamos à espera e que consistiram naquilo que eram as vossas respostas. Ele referiu que o problema mais frequente em consulta é o orgulho. E é o orgulho que nós hoje vamos falar e é onde nós vamos refletir nesta manhã. Podem colocar, por favor, o primeiro slide. E se nós formos ao manual que Deus nos deu, que é a Bíblia, não é surpreendente a resposta deste psicólogo, pois no próprio livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16 e 17, diz-nos algo. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. E começa a lista das 6 coisas que o Senhor aborrece com olhos altivos. O que é que são estes olhos altivos? Basicamente é o orgulho. E então convém perceber o que é isto do orgulho. Eu fui então ao dicionário de língua portuguesa perceber o que é o significado de orgulho. E o nosso dicionário fala do orgulho de 2 vertentes. Fala por um lado do orgulho positivo, ou do orgulho saudável, que é a mesma coisa que o brio, que a satisfação, que o regozijo que nós temos por algo que fizemos, ou por algo que somos, ou por algo que vemos os outros a fazer ou ser, como por exemplo, eu tenho orgulho na igreja que faço parte, ou eu tenho orgulho na minha esposa, ou nos meus filhos, ou no meu trabalho. Mas não é este orgulho que nós vamos falar hoje. O outro orgulho que o dicionário de língua portuguesa define é o orgulho negativo. Ou aquele que poderíamos dizer o tóxico, o doentio. E então o nosso dicionário define esse orgulho como o conceito exagerado que alguém faz de si próprio. Vaidade, soberba ou altivez. Todos sabem daquilo que eu estou a falar? Eu sei. Porque todos os dias tenho que lutar contra este orgulho. E é por isso, por ser este um assunto tão sério e tão importante para as nossas vidas, que a palavra do Senhor está repleta de advertências quanto ao perigo deste orgulho na nossa vida, mas ao mesmo tempo deixa-nos instruções de como lidarmos e vencermos com o orgulho na nossa vida. E a primeira coisa que eu gostava de apresentar é que a consequência do orgulho, em primeiro lugar, é que o orgulho engana-nos. A primeira consequência do orgulho é que ele nos engana. Então, no final desta mensagem, eu e tu podemos dizer: não, eu não tenho orgulho. Se tu disseres isso, provavelmente, lamento dizer, mas estás a ser enganado.
E este é o grande perigo. E o quanto nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida é para trazer à superfície áreas da nossa vida que estão dominadas e camufladas pelo orgulho. E diz-nos a palavra em Gálatas 6:3 que se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. O orgulho cega-nos, fazendo-nos acreditar que nós somos algo que não somos. Porque nós não somos nada. E temos em Jeremias 17:9 aquele versículo que diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Nós vemos aqui que o coração faz uma aliança com o próprio orgulho, com o objetivo de nos enganar. Por isso, cuidado com as decisões que eu e tu tomamos, muitas das vezes dominados pelo orgulho. Dizendo que eu vou decidir isto porque eu sinto que é a coisa certa a fazer. Mas estamos a ser enganados, muitas vezes. Em segundo lugar, é que o orgulho aprisiona-nos. O orgulho engana-nos e o orgulho aprisiona-nos. E diz-nos em Salmos 59:12: pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios fiquem presos na sua soberba. Pelos pecados da sua boca e pelas palavras dos seus lábios fiquem presos no seu orgulho. O orgulho aprisiona-nos. O orgulho funciona como uma prisão que perpetua a mágoa, o ressentimento e a amargura. Muito comum naquelas situações em que alguém nos ofende e o que é que nós fazemos? Não perdoamos. Impedimos que a restauração e a reconciliação e a humildade entrem no nosso coração e permitam uma reconciliação. Como se costuma dizer, ou como nós já ouvimos muitas das vezes no curso de Liberdade em Cristo. Quem é que fez aqui o curso de Liberdade em Cristo na igreja? Estou a ver poucas mãos. Os que não fizeram, aproveitem a próxima edição do curso, porque vale a pena. No curso de Liberdade em Cristo é ensinado que quando nós perdoamos, nós libertamos um prisioneiro. E quem é o prisioneiro? Somos nós. Nós libertamos um prisioneiro e percebemos que esse prisioneiro éramos nós. Estávamos presos aqui. O orgulho prendia-nos. A amargura, a mágoa prendia-nos. Mas quando nos libertamos do orgulho e perdoamos, nós somos libertos. Terceiro, o orgulho destrói-nos. A palavra é muito clara sobre este assunto ao dizer-nos em Provérbios 16:18 que a soberba, ou seja, o orgulho, precede a destruição. E a altivez de espírito precede a queda. O que é que está aqui a dizer? É que se eu vivo no orgulho, falta pouco para ser destruído. Se eu vivo no orgulho, falta pouco para eu cair. O próprio Jesus diz em Mateus 23:12 que qualquer que a si mesmo se exaltar, o que é que vai acontecer? Como é que vai acabar? Será humilhado. Portanto, o orgulho destrói-nos. E por último, o orgulho afasta-nos de Deus. Tiago 4:6 diz que Deus resiste aos soberbos, ou seja, Deus resiste aos orgulhosos, àqueles que acham que merecem e que obtêm as coisas pelo seu mérito, mas dá graça aos humildes. E em Salmos 34:18 diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Então nós vemos aqui uma clara diferença entre uma vida vivida pelo orgulho no qual Deus resiste e uma vida vivida pela humildade e pelo quebrantamento no qual Deus se aproxima. Onde é que tu queres estar? Ali ou aqui? Não há um ponto intermédio. O próprio Jesus, no Sermão do Monte, disse que bem-aventurados, mais que felizes, são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são estes humildes de espírito? São aquelas pessoas que se lamentam, que são pobres, que são fracas. Os humildes de espírito são aqueles que reconhecem que estão falidos espiritualmente. Alguém já esteve falido financeiramente? O que é estar falido? É chegares aqui, não há nada. É ires à tua conta e não ver nada. É não teres comida e precisares de mendigar a comida. E este termo humilde de espírito
transpõe-nos a uma verdade para a parte espiritual, na noção de que eu não tenho nada, Deus. Eu chego diante da tua presença e só necessito da tua misericórdia. Isto faz-me lembrar a parábola que Jesus conta do publicano e do fariseu. Todos se lembram da parábola? Basicamente, em traços gerais, Jesus conta que 2 homens foram ao templo. O fariseu, aquele homem da lei que cumpria irrepreensivelmente a lei, chega ao templo e começa a orar, bem lá à frente, com os olhos no céu, a dizer: "Oh Deus, obrigado, porque eu sou fantástico, eu cumpro todas as coisas, e eu não sou como aquele ali que é pecador." E aquele ali, pecador, o publicano, que reconhecia o seu pecado, nem ousava entrar, e bem lá atrás, com o olhar para o chão, a bater com a mão no peito, dizia: "Oh Deus, seja propício a mim, que sou pecador." E Jesus diz que esse saiu justificado para casa. E o fariseu, o problema do fariseu não é que ele não cumprisse a lei, porque ele até cumpria muitas das coisas da lei. Mas o fariseu comparava-se horizontalmente. E esquecia-se que a sua comparação era verticalmente com um Deus que era santo. E aí ele já não podia gabar-se. E aí ele já não tinha motivos para se alegrar. Era como eu dizer: "Obrigado, Senhor, porque eu sou bom. Eu tenho uma família, eu porto-me bem, eu venho à igreja todos os dias, não sou como aquele irmão ali sentado sem fazer nada, que não vem às reuniões de oração, que não serve, que não se dedica." Estas coisas até podem ser boas. E se tu as fazes, até pode ser bom. Mas para Deus, se isso está desligado de um coração quebrantado e humilde, é zero. Isaías 64:6, isto é um tema recorrente. Não é do Novo, não é do Antigo, não é do século XXI, nem do XX. É recorrente em toda a palavra. Deus disse-nos por meio do profeta Isaías: "Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia." Sabem o que era um trapo da imundícia nos tempos bíblicos? Eu fui pesquisar. Não é bom falar disto antes do almoço. Mas o trapo de imundícia eram os trapos ou os farrapos usados pelas mulheres no seu período menstrual, e os trapos usados pelos leprosos para limparem as feridas e as áreas que já estavam em putrefação do seu corpo. Ninguém viu um leproso, pois não, eu nunca vi. Mas pelo que me contam é nojento. É degradante. E então estes trapos de imundícia, Deus estava a dizer: "Olha, tudo aquilo que tu fazes na tua melhor tentativa de me agradar, ou na tua tentativa de te justificares perante mim, ou na tua tentativa de achares-te digno de entrar à minha presença, é nojento." É isso. É isso que a palavra nos diz. E nós vemos isso noutras passagens. Vemos em Amós, quando Deus diz: "Olha, afasta de mim os teus cânticos." O grupo de louvor, calem-se. Deus estava a dizer naquela altura: calem-se. Em Malaquias, o povo estava completamente corrompido e ia ao templo do Senhor, e o Senhor dizia: "Tomara houvesse alguém que fechasse a porta do templo, para vocês não acenderem sacrifícios e o fogo de forma leviana como têm feito. Eu não quero, eu não tenho prazer nos vossos sacrifícios." E também em Oséias 6:6, Deus a dizer: "Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos." Ou seja, o que Deus quer é um coração quebrantado, humilde, que reconhece a sua falência espiritual e que não vem a Deus como este fariseu achando que era o maior, quando na verdade era o menor. Conseguem aqui perceber as consequências do orgulho na vida do fariseu? O que é que estava a acontecer ao fariseu? Estava a ser enganado, porque achava-se grande coisa e não era nada. Estava a ser aprisionado. Estava a ser... Sua vida estava no caminho da destruição. Estava completamente afastado de Deus. É fácil falarmos no fariseu, mas eu e tu podemos ser este fariseu. Na nossa vida, na nossa família, na igreja. E é curioso porque nós às vezes podemos achar que não somente somos dignos de chegar diante de Deus, mas como Deus até merece, ou nós até merecemos que Deus faça as nossas vontades. Este fariseu dizia que jejuava 2 vezes por semana. A lei prescrevia que era 1 vez, ou seja, ele fazia mais do que devia. Então ele achava-se no direito de exigir a Deus tudo o que ele queria. E quantas vezes nós, no nosso domínio quase subconsciente, dominados pelo nosso orgulho, achamos que Deus nos deve alguma coisa.
Deus não nos deve nada. E Ele deu-nos tudo sem eu e tu merecermos. Nós é que devemos tudo a Deus. Nós devemos tudo a Deus. Por isso, estas são as consequências do orgulho, que nos leva a concluir que o orgulho é mau? Não é mau. É terrível. E é terrível porquê? Por alguma razão Deus coloca o orgulho no topo da lista das 6 coisas que Ele mais aborrece. E ao estudar este assunto eu questionei, mas porquê é que Deus coloca estes olhos altivos, este orgulho no topo da lista? Porquê? E ao estudar e ao ler, eu cheguei a uma conclusão. Eu creio que Deus abomina tanto o orgulho, porque no orgulho nós damos mérito, não a Deus, mas a nós. Nós há bocadinho cantámos vários coros que exaltavam a Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus, mas nós queremos a nossa glória. E isso é terrível. Eu vou-te dar um exemplo. Quem é que aqui na escola gostava de trabalhos de grupo? Estou a ver alguns a lembrarem-se desses terrores. Eu tenho boas experiências nos trabalhos de grupo. Mas só não gostava era quando tinha alguém no grupo que não trabalhava. Para ele não era trabalho de grupo. Ele era brincadeira de grupo. E imagina que nesse trabalho de grupo tu dedicas-te, juntamente com os outros colegas, exceto um, que normalmente era aquele que não fazia nada, e que no final o trabalho é incrível, mas ele tem que ir lá assinar para poder ser aprovado. E no final o trabalho é avaliado como o melhor trabalho de sempre da escola. E naquele preciso momento ficas contente pelo reconhecimento, mas sabes que esse que não fez nada anda a passar a mensagem na escola toda de que aquele resultado só foi possível porque ele se dedicou de forma impressionante. E toda a gente acredita nele. E toda a gente dá glória e reconhecimento àquele aluno que não fez nada. Como é que tu te sentias? Eu e tu podemos conquistar muitos feitos, muitas conquistas, coisas boas na vida, reconhecimentos. Mas isso só aconteceu porque Deus te deu inteligência, força, criatividade e até mesmo as oportunidades para que essas coisas aconteçam. Ao vivermos no orgulho, nós damos a nós mesmos a glória que só pertence a Deus. E o grande problema é que no orgulho, o centro do nosso louvor é quem? É Deus? Somos nós. E depois nós dizemos, ainda que subconscientemente, eu sou bom. Eu sou mesmo bom. Eu consegui. É para todos verem. Para todos verem quão bom eu sou. Nós não dizemos isto. Mas quantas vezes nós pensamos e sentimos? Nada que nós realizemos neste mundo seria possível se não fosse Deus a capacitar-nos. Em Coríntios diz, quem é que te faz sobressair e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste porque te vanglorias como se não tiveras recebido? E tu perguntas, mas ó Samuel, porquê é que eu não posso? Tudo bem, vou dar glória a Deus, mas porquê é que eu não posso ficar com um bocadinho? Para mim. Era justo. 90 para Deus e 10 para mim. Ficava com um dízimo para mim, nessa glória. Porque a Bíblia diz que quer comas, quer bebas, quer faças qualquer outra coisa, faz tudo. Não, 90%. Tudo. Para a glória de Deus. Isto quer dizer que em tudo o que faças, a qualquer outra coisa é o quê? Ir à piscina, jogar futebol, passar tempo com os filhos, comer sardinhas. Quem é que vai comer sardinhas logo? Ou carne, pronto, carne. Tudo para a glória de Deus. John Piper é um pastor norte-americano e um teólogo que se tem dedicado a este assunto do viver para a glória de Deus. E ao longo das últimas décadas, ele aprofundou o estudo sobre esta temática e ele chegou a uma conclusão, sobretudo através da carta de Paulo aos Filipenses, em que, se o nosso objetivo é viver para a glória de Deus, como é que nós o fazemos? E então ele diz-nos que a palavra nos aponta à verdade que Deus é mais glorificado quanto mais satisfeito estás nele. Ou seja, o que a palavra nos procura ensinar é que tu dás glória a Deus não é somente quando cantas ou quando vens à igreja, mas quando a tua vida aponta toda a gratidão somente para Deus e não para as coisas que Ele dá. Eu estou grato a Deus por quem Ele é e não propriamente pelas coisas que Ele me dá. Esta é a razão pela qual muitas vezes Deus em disciplina e em amor tira-nos algumas coisas. Como nós, pais, tiramos às vezes aos nossos filhos. Para eles pararem, refletirem e perceberem, ok, qual é o foco da minha alegria.
Deus quer que tu estejas satisfeito nele e não nas bênçãos que Ele te dá. Ainda que as bênçãos nos deem alegria. Mas que o foco da tua satisfação seja Ele. E quanto mais satisfeito estás em Deus e não nas bênçãos que Ele te dá, mais feliz tu és. Eu, ao estudar isto, cheguei a este ciclo. Que é um ciclo que se retroalimenta entre ele. Ou seja, se o nosso propósito é viver para a glória de Deus, e nós sabemos que vivemos para a glória de Deus quando estamos 100% satisfeitos em Deus, não nas coisas que Ele nos dá, em Deus, o que é que acontece? Quando tu e eu estamos 100% felizes e satisfeitos em Deus, o que é que acontece à minha vida? Eu fico preenchido. As minhas necessidades estão supridas. A necessidade de aceitação, de segurança, de propósito, estão plenamente supridas. E então, ao estar cheio, eu vou continuar a querer viver para a glória de Deus, e estou a viver a glória de Deus porque estou satisfeito em Jesus, e ao estar satisfeito em Jesus, estou satisfeito e pleno como pessoa. E este é um ciclo. Mas o diabo, desde o início, tem procurado confundir a nossa sociedade dizendo: não é esse o caminho. Falta-te alguma coisa. Falta-te alguma coisa. E começou logo no início. Quando o diabo segreda a Adão e Eva aquilo que ele próprio, enquanto anjo de Deus, quis fazer. O que é que o diabo, enquanto anjo de Deus, queria fazer? Ele queria ser semelhante a Deus. Orgulho, queria ter a atenção diante dele. Então o que é que ele segreda? Olha, Adão e Eva. Deus sabe que no dia em que dele comer do fruto da árvore proibida, se vos abrirão os olhos e como Deus vocês vão conhecer o bem e o mal. O quê? Nós sermos como Deus? Nós sairmos deste corpo mortal ou limitado e termos superpoderes? Quem é que não quer ter superpoderes? Desde criança que nós vemos desenhos animados e filmes que nos alimentam a nossa imaginação para a ideia de: e se tu voasses? E se tu tivesses poderes? E se tu fosses invencível? Eu queria ser o super-homem. Ir a voar na escola e dizer: eu sou bueno. A nossa natureza anseia por destaque, por glória. E o diabo usou a estratégia do neuromarketing, que é criar em nós, podem se acusar, se já caíram nessa teia, criar em nós o princípio da carência. Que é: eu, afinal, falta-me isto. Eles têm razão naquela publicidade. Este espremedor de limões vai fazer toda a diferença na minha vida. Ou este utensílio para cortar as batatas, se calhar é o que me está a faltar na minha vida para eu ser plenamente satisfeito. Podem admitir. Nós também já o fizemos. Mas quando nós trazemos esta ideia para a vida com Deus e o relacionamento com Deus, o que Satanás estava a dizer a Adão e Eva é: olha, esqueçam-se de tudo o que vocês têm em Deus, esqueçam-se do quão plenamente satisfeitos, aceitos e preenchidos estão com Deus, e pensem na realidade de que se vocês fossem mais do que homens, então aí a vossa vida que era incrível. Criou neles esta ilusão. O que é que eles fizeram? Paulo diz-nos em Romanos que, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Adão e Eva conheciam Deus. Adão e Eva falavam diariamente com Ele e tinham uma intimidade e uma proximidade que certamente nenhum ser humano consegue ter. Isaías teve uma visão. Paulo foi levado ao terceiro céu. João teve também uma visão e teve uma noção de Deus. Mas eles tinham uma noção física, de presença diária com Deus. Eles tinham tudo sem merecer, tudo sem terem feito nada para receber, e por isso só havia um caminho para Adão e Eva, que era o quê? Darem quê? Glória a Deus. Mas eles optaram pelo caminho da insensatez. E a maior ofensa que eu e tu podemos fazer para com Deus é quando o ignoramos e escolhemos viver para a nossa glória e não para a dele. Esta é a maior ofensa que eu e tu podemos fazer. E aqui a grande questão é: mas como é que explicamos que perante tantas coisas boas que nós já recebemos, nós não darmos gratidão a Deus? Ajudem-me. Porque é que diante de tanta bondade, de tantas coisas boas que recebemos e de todas as promessas que nós sabemos que se vão cumprir,
nós não exaltamos a Deus. Porquê? 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 Porque achamos que merecemos. A razão é que quando nós damos glória a Deus, alguém fica com menos glória. Se tu tens 100 euros e dás 10 a alguém, ficas com quanto? Com 90. Se tu dás outros 10, ficas com 80. Se tu dás outros 10, ficas com 70. Quando tu e eu damos glória a Deus, nós perdemos essa glória. Eu gosto imenso de João Batista, quando João Batista dizia: importa que ele cresça e que eu diminua, o meu ministério vai diminuir. Eu vou perder seguidores no Instagram e Facebook. Ele vai ganhá-los. E está tudo bem? Para João Batista estava tudo bem. Porque ele não era dominado pelo orgulho. Ele era dominado por um coração quebrantado e humilde diante de Deus. Voltando àquele artigo daquele psicólogo, ainda se lembram que o problema maior que ele tinha em consulta era, coitado do psicólogo, era orgulho. Ele dizia no artigo que ele recebe muitos casais com dificuldades no casamento, pais com filhos rebeldes, pessoas frustradas com o mundo, e diz ele que quando essas pessoas chegam à consulta trazem uma lista, um inventário de comportamentos que querem ver mudados no marido ou na esposa, que querem ver corrigidos nos filhos e que querem ver resolvidos na sua vida, no seu trabalho e com o mundo. E diz ele que muitos desses aspectos nessa lista são legítimos e realmente são aspectos que merecem uma correção e um restauro. Mas, no entanto, paralelamente a isso, durante a consulta, este psicólogo inverte um bocadinho a ordem e convida as pessoas a olharem para uma perspectiva diferente e faz 3 perguntas que eu vos vou fazer. O que é que tu já fizeste pelo teu marido ou pela tua esposa? Ou o que é que tu já fizeste pelo teu filho com o qual tens problema? Ou com o mundo? Primeira pergunta. Segunda pergunta. De que é que tu tens que te arrepender nesta situação? O quê? De que é que tu tens que te arrepender na situação de problema com a tua esposa? Ou com o teu marido? Ou com o teu filho? Ou mesmo com o teu patrão, no trabalho ou no mundo? E a terceira é: como é que tu podes manifestar Cristo aos outros da mesma forma que esperas que eles manifestem Cristo a ti? E segundo este psicólogo, quando ele faz estas questões, ele não recebe respostas das pessoas, mas recebe olhares confusos e magoados, indignados, mas no meio de tudo, e na base de tudo, diz ele, cheios de orgulho. Como é que é possível me fazer essas questões? Vamos comparar esta reação com a do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se havia alguém que tinha todo o direito de ter um orgulho do tamanho da vida, era Jesus, o autor da vida. E se Jesus tivesse vindo ao mundo e obrigasse todos a servirem, a fazer imediatamente, Jesus não tinha sido arrogante. Ele tinha sido apropriado e justo. Mas ele não escolheu esse caminho. Ele escolheu o caminho da humildade. E vir a nós como servo e humilde. E diz-nos em Filipenses: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. O Deus Todo-Poderoso, com toda a glória, com toda a honra, com toda a majestade, aquele que tinha toda a legitimidade para estar sentado no trono e ver-nos a sofrer e a sermos castigados por termos ofendido repetidas vezes e o ignorado, ele veio e se esvaziou, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz. Isto é ilógico, não tem lógica. Mas na lógica de Deus quebranta os nossos corações. Irmãos, amigos, o tema do orgulho é tão importante porque são tantas as vezes em que nós não queremos admitir à nossa esposa, ao nosso marido, ou aos nossos filhos, ou aos nossos colegas, o quanto nós erramos. O tema do orgulho é tão importante nas nossas vidas porque há tantas vezes em que nós somos magoados e que não aceitamos libertar perdão para outra pessoa porque nos achamos no direito de que termos sido ofendidos como fomos, aquela pessoa não merece perdão. E esquecemos da forma incalculável como nós ignoramos, ofendemos diariamente um Deus que merece toda a glória e toda a honra da nossa vida e nós matamos. Tão rapidamente esquecemos disso.
Isaías 53 é uma passagem muito lida na Páscoa e em momentos em que nós pensamos no sacrifício de Jesus. Isaías 53:3 diz que Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, mas como um de quem os homens escondem o rosto dele, não fizemos caso, ele foi desprezado. Certamente ele tomou sobre si as nossas iniquidades e as nossas transgressões levou sobre si. Nós o reputávamos o quê? Por aflito, ferido Deus e oprimido, mas ele foi trespassado pelas nossas iniquidades e moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, não foi sobre nós. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E quem é que nós éramos? Diz-nos aqui a passagem de Isaías. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas e cada um se desviava pelo seu caminho. Já houve várias vezes em que estudámos a questão das ovelhas e do Salmo 23. Nós somos ovelhas. Temos pouca inteligência, apesar de deixarmos o nosso orgulho achar que até somos muito inteligentes. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas e cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a iniquidade, nós todos sobre Ele. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, e como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. A troca mais injusta que aconteceu na história da humanidade foi a que aconteceu na cruz. Foi uma troca, quase uma transação. Tu e eu não pagámos nada, mas o teu e o meu pecado passaram para Jesus e a justiça de Jesus passou para nós. E não fizemos nada para merecer. E eu estava a refletir nisso e, curiosamente, apareceu-me uma coisa, ou coisas que são de bênção no Instagram, na pregação de Paul Washer, muitos que já ouviram. E Paul Washer estava a dizer o seguinte: é incrível nós percebermos este conceito de graça e percebemos que eu e tu merecíamos o inferno e que Deus nos livrou do inferno. Diz-nos em Romanos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ok, libertaste do inferno, mas Deus podia ter-nos colocado num lugar neutro. Libertar do inferno já é muito bom, não é? É ou não é? Houve alguém que disse que bastava estarmos 5, 10 minutos no inferno e não iríamos fazer outra coisa na vida a não ser falar de Jesus. É incrível estar livre da condenação. Mas dizia Paul Washer, mas se colocasses num lugar neutro já era bom, mas Deus não nos fez isso. Deus levou-nos para o céu. Mas Ele não nos colocou em qualquer sítio do céu, podíamos ter ficado assim no fundo. Eu quando estava a pensar isso lembrei-me do Festival da Esperança. Quem é que esteve no Festival da Esperança? No pavilhão Super Rock Arena, Rosa Mota, Palácio de Cristal. Onde é que nós ficámos? Não ficámos num sítio muito agradável. Ficámos ali no meio do monitor, atrás. Eu queria estar lá à frente. Também eu. Eu queria estar lá mesmo à frente. E não estivemos. Mas o que é que Deus fez? Ele libertou-nos do pecado, Ele libertou-nos da condenação, Ele livrou-nos do inferno. Ele não nos colocou num lugar neutro. Ele não nos colocou no céu atrás da última fila por não termos comprado o bilhete VIP. Ele colocou-nos à frente. Ele colocou-nos como filhos de Deus. É incrível. Nós podíamos estar ao mesmo nível dos anjos, mas Ele colocou-nos superior aos anjos. E nós esquecemos isto. Ele colocou-nos como sendo beneficiários da sua herança. Faz lembrar o filho pródigo quando o pai chega à beira dele e o perdoa e dá-lhe novamente o anel, que é basicamente o cartão de crédito. Temos todo o direito como filho de usarmos a sua herança. E se isto não fosse incrível, Ele ainda nos deu algo mais. Ele nos permite que sejamos embaixadores. Enquanto estamos aqui na Terra, somos nós que representamos Deus aqui na Terra. Isto é incrível, isto é superior ao melhor dos nossos sonhos, e a parte melhor deste sonho é que é real. Bendito Deus, diz-nos Paulo em Efésios, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Todo o pacote premium, pacote VIP, que eu e tu não merecíamos recebemos. Para terminar, como é que nós saímos desta prisão que é o orgulho? Como é que nós saímos desta situação em que somos enganados pelo orgulho, em que nos preparamos para a destruição e que nos coloca longe de Deus? Há 3 questões que nos ajudam a chegar lá e a resposta sincera e correta a estas 3 questões ajuda-nos a encontrarmos esta joia que é a humildade.
E eu não vou responder a estas questões porque isto vai ser um to be contínua. Se Deus permitir, dentro de 2 semanas, vamos continuar esta mensagem. E até lá podem orar e pedir a direção do Espírito Santo para que exponha o orgulho que existe nas nossas vidas. Mas vou deixar aqui um pequeno aperitivo para depois continuarmos. O problema do orgulho é que a resposta à primeira questão, estás focado no pecado de quem? É que o orgulho nos diz que o problema é os outros. A resposta à segunda questão, quando dominados pelo orgulho, é que o foco da nossa alegria, segurança e contentamento é nas coisas do mundo. A resposta à terceira questão, quando somos dominados pelo orgulho, é que o foco do meu serviço sou eu. Mas Deus hoje está-te a chamar a ti e a mim a vivermos não para a glória que eu quero receber, mas para a glória de Deus. E quando nós entramos no caminho da humildade, nós percebemos que estamos falidos espiritualmente, como ao publicano. E o que é que acontece? Nós reconhecemos o nosso pecado. E então aí, a resposta sincera e correta à primeira questão é que o principal pecado, como Paulo dizia, eu sou o pior dos pecadores. Sou eu. Quando nós abraçamos o caminho da humildade e percebemos que o problema não está no outro, mas que começa em mim, nós começamos o processo de cura do orgulho. E quando nós somos preenchidos pela noção de que fomos libertos do pecado e que recebemos mais do que merecíamos, o nosso foco da alegria passa a ser Jesus. Porque nós recebemos algo tão incrível que isso preenche-nos e alimenta toda a nossa vida para viver para Ele. E quando assim é, nós estamos tão cheios, tão preenchidos, tão a abarrotar das bênçãos de Deus e da alegria e do regozijo, que eu vou querer servir quem? Os outros. E, querendo Deus, daqui a 2 semanas nós vamos esmiuçar estas 3 questões. E a minha oração é que Deus possa sondar os nossos corações, como diz o Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porquê? Porque o orgulho engana-nos. O orgulho aprisiona-nos e nós não vemos. O orgulho quer nos destruir. Ele está ao serviço do diabo, que vem para roubar, matar e destruir. E o orgulho afasta-nos de Deus. E nós sabemos que a melhor coisa, como David dizia, uma coisa peço e buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor. David dizia, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. O melhor sítio, o melhor lugar do mundo em que tu podes estar, em que tu e eu podemos estar, é aos pés de Jesus. E esse é o propósito bom, agradável e perfeito que Deus tem para a tua vida e para a minha vida.